Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos lá, né? Iniciar uma nova fase de aulas. Hoje, a partir de hoje, a gente vai começar com as nossas aulas gravadas, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o que a gente já vem vendo, né? Acerca dos pares ordenados. E aí hoje a gente vai ter um parâmetrozinho melhor para falar sobre eles, tá? Aí você me pergunta, professor, mas o que é um par ordenado? Gente, o par ordenado é um conceito primitivo, de assim, da gente pegar dois valores distintos e organizar ele em eixos, onde a gente vai usar um plano cartesiano. Ah, professor, o que é o plano cartesiano? São aquelas duas retas, uma reta horizontal e uma reta vertical, né? Onde a reta que fica deitada, né, a reta vertical, ela tem ela leva o nome de eixo X, ou eixo das abscissas, e tem a reta que ela fica em pé, que ela é o eixo Y, que é chamada de as ordenadas, tá? E aí quando a gente está dizendo que a gente tem um par ordenado, a gente está atribuindo um valor para X e um valor para Y, tá ok? Então é por isso que a gente fala que é um conceito primitivo. Ó, e aí ele está querendo colocar para a gente uma diferença, onde a gente tem o par ordenado no parêntese e o par ordenado que ele está nas chaves, tá? Isso aí é questão de convenção, mas o que é aceitável? Quando a gente vai estudar os pares ordenados, a gente tem que colocar eles em formato de parêntese. Por que não de chaves? Porque chaves ele vai nos dar o significado de outra coisa. A gente vai trabalhar com chaves quando a gente estiver vendo relações, ok? E aí eu tenho aqui alguns exemplos para a gente explorar um pouquinho, né? Aqui, ó, uma possível questão. Considerando um campeonato de futebol em que desejamos apresentar o total de pontos e o saldo de cada equipe, né? Aí a gente vai usar o conceito de par ordenado T, né? Que é os pontos e o saldo de gols, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, a equipe A. O P, lembrando que P é pontos e S é saldo de gols. Então aqui nesse caso a equipe A, ela fez 12 pontos e teve 18 de saldo de gols. A equipe B, ela fez 2 pontos e teve menos 8 de saldo de gols. A equipe C, ela fez 4 pontos e teve um total de 7 de saldo de gols. A equipe D fez 7 pontos e teve um saldo de 4 gols. E aí a gente pode colocar isso, né, em formato de... A gente pode colocar ele no par ordenado, tá? Esses exemplos aqui que a gente está vendo já são os pares ordenados. O primeiro que vem, a gente diz que é o que vai estar no eixo X, que é o que vai estar na reta que está deitada. E o que vem após a vírgula, ele vai estar na reta que fica em pé, tá? E aí isso aqui é só a gente revisar o que a gente já tinha visto. Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, tá? Que é produto cartesiano. Quando eu falo de produto cartesiano, a gente tem que lembrar, a gente vai ver aqui um pouquinho da história, o que é um produto cartesiano, tá? Ele tem dizendo assim, ó, dados dois conjuntos A e B, chamamos de produto cartesiano A por B. Esse X, entre as duas letras, é o que a gente vai chamar de cartesiano, tá? Aí ao conjunto de todos possíveis do pares ordenados, de tal maneira que o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B, tá? E aí ele traz essa relação aí, ó. Ele tem assim, ó, A cartesiano B é igual a XY pertencente, sendo que tá o que? X pertence a A e Y pertence a B, ou seja, o elemento X ele vai ter que estar no conjunto A e o elemento Y ele vai estar no conjunto B, tá? A gente vai ver aqui um exemplo a seguir, né, dessa questão, desse exemplo de cartesiano, tá? E aí aqui a gente vai ter um exemplo bem simples, tá? Em listagem de elementos, né? Seja A 1, 4 e 9 e B 2 e 3. Calculamos o produto cartesiano de A e B. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada elemento de A e ligar para um elemento de B. Então vai ficar 1, 2, 1, 3. 4, 2, 4, 3. 9, 2, 9,
3, tá? Isso aqui é o produto cartesiano. É a gente pegar os elementos de A e aplicar os elementos de B. E se fosse B cartesiano A, ficaria os elementos de B aplicados aos elementos de A, tá? E aí, ó, o que a gente falou, a gente vai pegar o elemento 1, ligar com o elemento 2 do conjunto B, o 1 com o 3. Aí depois, o 4 com o 2 e o 4 com o 3. E por último, o 9 com o 2 e o 9 com o 3. Isso é o que a gente chama de produto cartesiano, tá? Só que existem outras formas também da gente fazer essa amostragem. E aí ele está falando basicamente o que eu falei agora há pouco, ó. A gente está fazendo A cartesiano B. Mas se ele pedir B cartesiano A, vai ficar 2, 1, 2, 4 e 2, 9. E depois vai ficar 3, 1, 3, 4 e 3, 9. Tá? Pronto, aí, ó. Aí a gente tem essa diferença. Quando é A cartesiano B, a gente pega um elemento de A e liga para o elemento de B. E quando é ao contrário, quando é B cartesiano A, a gente vai pegar um elemento de B e ligar a cada um dos elementos do conjunto A, tá ok? De B para o A, quando for cartesiano B e A, e de A para B, quando for cartesiano A e B, ok? E aí, ó, tem assim uma observação. O número de elementos de A cartesiano B é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, por exemplo, no conjunto A eu tenho 3 elementos. No conjunto B, eu tenho 2 elementos. A quantidade de produtos que vai dar entre eles é a multiplicação dos elementos. Por exemplo, se no A eu tenho 3 e no B eu tenho 2, 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que a minha resposta, o meu total de elementos, o número de elementos, vai ser 6. A gente pode ver aqui nos exemplos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para a gente, caso em uma prova ele pergunte qual o número de elementos de um produto cartesiano de A por B. Você não precisa desenvolver todos eles, não. Basta você pegar e multiplicar os números do elemento A vezes o número do elemento B. O elemento A tem 5, o elemento B tem 7. 5 vezes 7, 35. Então, a gente vai ter 35 correspondências, tá? E assim a gente vai indo, tá? Aí aqui, agora a gente vai ver outro exemplo. Aquele é quando a gente tinha a distribuição, agora vamos ver o diagrama em flechas, né? O mesmo exemplo, ó. Ele tem, seja o conjunto A, 1, 4 e 9 e o conjunto B, 2 e 3, calculando o produto cartesiano. Quando eu falo diagrama de flechas, é aquele diagrama de Venn, aquelas duas bolinhas que a gente faz, tá? Aí no primeiro conjunto a gente vai botar 1, 4 e 9, que são os elementos de A, e no segundo conjunto a gente vai botar os elementos de B, que no caso é 2 e 3, tá? Tá aí, ó, A cartesiano B. Então o que é que eu vou fazer? Vai ficar uma setinha do 1 para o 2 e uma setinha do 1 para o 3, ó. Setinha do 1 para o 2 e uma setinha do 1 para o 3. E depois eu vai ficar uma seta do 4 para o 2 e do 4 para o 3. E a mesma coisa vai acontecer com 9. Uma seta do 9 para o 2 e uma seta do 9 para o 3. Tá ok? E aí, vamos aqui, agora a gente vai representar ele no plano cartesiano, né? Que é o que eu estava explicando para vocês, das duas retas. A gente vai usar o mesmo exemplo, tá? Conjunto A, 1, 4 e 9 e o conjunto B, 2 e 3, tá? E aí a gente vai projetar aqui, ó. Esse é o que a gente chama de plano cartesiano. E quem são os pontos? Primeiramente é 1 e 2, tá aqui, ó. Depois 1 e 3. 1 e 2, 1 e 3, tá aqui o primeiro, tá? Esses dois aqui são os primeiros. Aí depois 4 e 2 e 4 e 3. A gente fazendo a relação bionívoca, né? 1 para o 2 e 1 para o 3. Depois 4 para o 2 e 4 para o 3. E depois do 9 para o 2 e do 9 para o 3, tá? Então a gente viu aqui 3 representações diferentes de como a gente pode calcular um produto cartesiano, tá ok? Então ela pode ser em forma de listagem, né? A gente bota A, X, B, que é A cartesiano B, é igual. Aí abre o parêntese e aí começa, né? Essa é dessa forma, tá bom? E aí, aí eu posso apresentar tanto plano cartesiano, listagem e diagrama de flechas, tá? E aí, gente, o nosso próximo assunto da próxima aula
vai ser sobre relações binárias, tá? Então, se vocês puderem dar uma olhada no livro, vocês vão ver mais um pouquinho sobre relação binária. Bom, gente, então a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Agradeço a participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.